Fala fiel beleza. Hoje trouxemos as últimas notícias do Corinthians para vocês. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Eu acho que a notícia mais relevante do Corinthians hoje, cara, é que a Conmebol divulgou o ranking dela aí do final de semana e o Corinthians é o 24º. Aí os caras vão falar assim, mano, mas você que sempre critica ranking, qual que é a relevância disso? Total. Eu acho esse negócio de ranking uma merda. Porém, diante do ranking da Conmebol, Bento, e o Corinthians estando na 24ª posição, o Corinthians não será cabeça de chave nos grupos da Libertadores. Ou seja, ele tá no pote 2. Pote 2. E isso quer dizer que ele pode enfrentar qualquer adversário do pote 1. Então, nesse Acho que não caso, pode cair dois brasileiros, mano. Sim, não, os brasileiros não, mas, por exemplo, pode vir Boca Juniors, pode vir River Plate. Pode. Só o pote Entendeu? 4, mano. Pote 4 aí que pode ter um... Aí sim. Aí, por exemplo, o Galo que tá lá... O Galo pode vir pro Palmeiras. Pode vir pro grupo do Palmeiras. Sim. Mas o segundo... Aliás, né, os caras gostam de... Já que você citou desse ranking, o River Plate, em primeiro... River Plate aí, quanto tempo não chega numa final? Chegou a última 19. em 2000. Tá, vamos lá os brasileiros, ó, vamos lá. Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Grêmio em quinto, o Atlético em sétimo. Atlético Paranaense? Paranaense. Sétimo lugar? Que ganhou a Sul-Americana também. São Ganhou, Paulo, foi finalista de Libertadores, tá certo. São Paulo em nono, o Santos em décimo. Porque o Santos chegou na final da Libertadores também. Acumula. O Atlético Mineiro em Aí décimo começa a cair, né, primeiro. Não vai chegando, vai caindo, né? O 18º é o Inter, depois o Corinthians em 24º. Mas só pra fechar aí, Bento, sobre essa questão que teve a invasão e tudo mais, o Duílio não estava no CT, né, na sexta-feira. O Roberto de Andrade estava, como o Sombra falou, ele se escondeu lá na Sala do Lázaro, não teve contato com os torcedores. Mas o principal protesto, né, da torcida organizada era o Roberto de Andrade. Eles pedem a saída do Roberto de Andrade. E o Duílio marcou uma entrevista coletiva para amanhã, no CT Joaquim Grava, amanhã às 2h. Provavelmente ele deve, né, se manifestar a respeito desse assunto aí, sobre a permanência ou não do Roberto de Andrade, porque tá um burburinho aí, inclusive saiu uma matéria no Meu Timão aí do Vessone, que eles entraram em contato com empresários dos jogadores e que os jogadores estão preocupados com essa situação, que eles temem, assim, a permanência do Roberto de Andrade e mais protestos no CT que vêm atrapalhar o dia a dia deles ali. Então eles querem, né, uma decisão, eles querem saber do Duílio, né, o que ele vai fazer a respeito disso. Então provavelmente amanhã nessa coletiva a gente tem alguma resposta do Duílio quanto a essa situação. Boa. É isso. Aí, mano. Muito bem. Mas, ô Bento, ó, já vou até antecipar, viu, Sombra, a entrevista do Duílio. Pra variar, vai ser aquela entrevista sem sal, que fala e não diz nada. Assim, estamos também lamentando todo o ocorrido. O Corinthians ele tem um time forte. Infelizmente, no Paulista não tivemos ele fala um pouco sorrindo, né? Ele fala um pouco sorrindo, assim, meio... Não, mas sabe, Bento, é uma situação, cara, é muito lerdo, mano. É muito lerdo. Pra ser presidente do Corinthians, precisa bater o pau na mesa, tá ligado? Precisa ter mais postura, precisa realmente buscar, mano, ser um cara mais incisivo, tanto nas atitudes quanto nas entrevistas. Cara, você olha o Duílio falando, é um desespero, cara. É aquele negócio, manja o comandante do Titanic? Vocês viram o Titanic? Todo mundo assistiu, né? Sim, claro. Pô, quem não assistiu? Na hora que chega lá, a Rose fala, comandante, fudeu, né? O navio vai afundar. Ele fala, Isso. O navio vai afundar. O navio vai afundar. É o Duílio, porra. Porra, dá raiva, velho. Só falta chamar os caras pra tocar o violino lá. Mas já tem gente Eliminado tocando. contra o Ituano. Mas sempre tem os vai. conselheiros. Os caras que tocam violino. Mas assim, mano, eu acho bom o Duílio, sabe? Depois dessa eliminação que teve aí, agora pro Ituano no Paulista, que foi um dos maiores vexames dos últimos anos, eu acho bom ele começar a levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, mano. Porque assim, último ano dele no comando, né? Ele pode ser aí o presidente em 35 anos que vai sair sem ganhar um título. Que isso nunca tinha acontecido nos últimos anos, né? A dívida não baixou consideravelmente, perto do que a gente esperava, como eu já falei aqui. Vocês pedem jogador toda hora. Então, Como que ele vai baixar a dívida? O Pinduca chega aí e fala, dá os seus pulos aí, contrata Dá pra dar aí, jeito, faz aparecer dinheiro. Sombra, vamos dá lá. pra dar economizar jeito, dá pra O que eu falo é o seguinte, É assim, culpa do se o Pinduca. Corinthians ele tivesse feito, que nem o Bandeira de Melo fez lá no Flamengo, que pra organizar a casinha, ele foi sincero com o torcedor, ele chegou e falou, ó, vamos segurar aqui, eu vou montar time pra tentar não cair,
A gente vai ficar um tempo sem ganhar nada, mas eu vou arrumar a casa, eu vou diminuir as dívidas pra gente, lá na frente, voltar a ser um time competitivo. Ok. O Duílio, ele não fez isso em momento nenhum. Por quê? A folha salarial do Corinthians continua sendo uma das mais altas do Brasil e o time não corresponde. Lelê, mas eu entendo o que você está falando perfeitamente. Mas assim, o outro lado da história, o torcedor, por exemplo, tipo, o vulgo humano que tá aqui, ele vai entender um pedido do presidente falando, olha, nós vamos ter um time medianíssimo, porque precisamos diminuir a dívida. Qual é o entendimento do torcedor representado pela figura de Maurício Borges, esse líder da nação corintiana? Raiz. Mas peraí, você fala isso, Sombra, dá a impressão, por exemplo, que eu prego aqui, o calote, a dívida, e não é bem isso, mas vamos lá. Mota, por exemplo, Imagina, um cara que fala, mas ó, eu acho, Domênico Gato, eu acho constrangedor o cara falar que não tem dinheiro e dar um contrato pro Romero. Quer dizer, você tá pegando dinheiro e pondo na lata do lixo. Ué, mas é verdade, você tá jogando um contrato de um cara que não tá sendo aproveitado fora, Mota. Você tá rasgando dinheiro. Desculpa. O Romero não é jogador pro Corinthians. A partir do momento que você dá dinheiro pra um cara desse, você fala, Romero, 2 anos de contrato, você tá rasgando dinheiro, parceiro. Você tá rasgando dinheiro. Então não vem falar que não tem dinheiro. Quando você vai lá e faz uma contratação de Matheus Bidu, Sombra, por exemplo, não é caro você pagar o Arrascaeta, caro é você pagar o Bidu. Porque o Bidu não te entrega nada. Ô, mano, mas você não tá... Nada. Vem cá, você não tá meio iludido, não? Será que essa agora não é a realidade do Corinthians? Tem não jogadores Mota, assim? Porque o ano passado... Ô, Mota, eu vou repetir aqui, eu não quero ser redundante, mas toda hora a gente volta nesse assunto. O ano passado, o próprio Duílio, ele fala o seguinte, não temos dinheiro. Quando era o Silvinho treinador. Não temos dinheiro, olha, não tem o que fazer, é isso que temos, vamos utilizar isso daí, e ok. Porém, quando você tem um outro técnico que chegou lá, o Vitor Pereira, um técnico que ele fez um esforço para contratar, surpreendentemente, ele contratou um Fausto Vera, ele fez uma mirabolância financeira para abrir espaço na folha para contratar o William, custando o que custou. Ah, mas não deu certo, mas trouxe. Ele trouxe Yuri Alberto, ele trouxe Balbuena. Não, então trouxe, mano, gente. o William já tava com o Silvinho. Então, mas trouxe ano passado, entendeu? Tipo, e o Fausto Vera. Mas então a pergunta que eu faço a vocês. A massa corintiana, a maioria. E quando eu falo a massa, eu não estou me referindo, por exemplo, à classe social. Eu estou falando em termos quantitativos. A maioria aceitaria um presidente que chega. Isso eu faço para qualquer... A pergunta em relação ao Santos, ao São Paulo. Aceitaria um presidente que chegasse e falasse assim, teremos um time mediano. Nossa folha de pagamento hoje é de 15 milhões, ela vai ter que ser de 8 milhões. Vamos ter que, só em salário, economizar 84 milhões ao ano, por exemplo. Vocês acreditam que a maioria da torcida aprovaria isso? Pergunto pra você, Lelê. Pergunto também pros demais que estão aqui, se nessa situação vocês acham que as torcidas dos seus times aceitariam isso? Sombra, vamos lá. Não. Eu acho que assim, não é o melhor cenário, não é o ideal. Só que a gente tem que analisar onde a situação chegou, quanto o Corinthians deve hoje e o que precisa ser feito pra sair dessa situação. Foi o que aconteceu com o Flamengo lá atrás. Se deu certo lá no Flamengo, né, por que não fazer aqui também? Porque assim, não é o que o torcedor quer. O torcedor quer time bom, o torcedor quer craque, o torcedor quer brigar por título. Só que aí, a dívida tá lá no alto, fala que não tem dinheiro nunca, mas a folha continua sendo uma das maiores, contrata jogador ganhando 500, 800 mil, que não corresponde em campo, aí também não adianta nada. Não tem resultado. Você continua com a dívida lá em cima, com um time que não é competitivo. Não, mas eu entendo, eu só queria saber se, na opinião de vocês, a maior parte da torcida aceitaria um presidente que viesse com esse discurso? Não, assim, a maior parte serão não 3, 4 anos assim. Ninguém vai aceitar. Mas eu vou te falar, Sombra, o porquê essa sua tática não daria certo. Sombra, a tática não é minha, futebol, não, mas da forma como você está sugerindo. Olha, vamos pagar dívidas aqui e em contrapartida não teremos um time forte. Sombra, para que você pague dívidas no futebol, você precisa ter um time forte. Porque quando você tem um time forte, você tem receita. Você tem patrocinadores querendo investir na tua marca, você tem estádio lotado, você tem venda de produtos. Agora, quando você tem um time de merda em campo,
automaticamente o fiel torcedor ele não vai ter a mesma aceitação, automaticamente a presença do público dentro da arena também não vai ser a mesma. Isso é normal, isso é normal. Nos dias atuais, Sombra, o torcedor ele se enxerga como um consumidor, não é mais o que era antigamente. Hoje, se o torcedor não tiver um time competitivo... E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!